Olá pessoal, eu sou Verlaine Ribeiro, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o nosso Pode Ir. Exatamente, aqui nós estamos sempre trazendo coisas importantes para você a respeito do que Cristo nos conduz a ir, a levar a palavra de Deus, a sermos cristãos mais verdadeiros e, como sempre, estamos aqui trazendo muitas novidades para você que está aí nos ouvindo. Olha, gente, não se esquece, tá? De seguir a gente. Tá aqui, ó, o meu Insta, Verlaine Ribeiro. Segue também o Insta do podcast, tá bom? Que é o Pode Ir Estúdio. E não deixe, ok, de se inscrever no canal do Pode Ir Estúdio também. Você vai nos ajudar. É de graça, é totalmente gratuito. Você não vai pagar nada por isso. Você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, a todos os podcasts que estão lá. Tem coisas riquíssimas, palavras incríveis, direcionamentos incríveis. E deixa o seu joinha, isso é muito importante. E claro, lógico, você também pode compartilhar, mandar para quem você quiser, isso vai estar nos ajudando muito. Então você não vai gastar nada com isso, só um tempinho para estar compartilhando com seus amigos, ok? Bom, gente, você que está aí nos ouvindo, que está sempre toda semana com a gente, hoje nós temos uma pessoa incrível aqui, que eu tenho certeza, como sempre, que vai ser um bate-papo muito, mas muito legal, e onde você vai estar falando, a gente vai estar conversando sobre o trabalho, uma profissional que ajuda pessoas, né, e assim, tem isso como um ministério. Então, você que está aí nos ouvindo, fica ligadinho, não sai para ir no banheiro, ok? Fica direto com a gente, porque você não pode perder. Então, de antemão, eu quero apresentar ela que é formada em estética, tá? Tem especialidade em crio, depois ela vai explicar melhor pra gente. E também está cursando faculdade de biomedicina, tá? Então, com a gente, seja muito bem-vinda, Luana Ramos. Oi. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Luana. Muito prazer ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Muito obrigada pelo convite. Vai ser uma honra poder compartilhar todo o meu conhecimento com vocês. Tá vendo? Então, gente, olha, fica ligadinha que eu tenho certeza que ela vai trazer, assim, experiências, vai falar um pouco do trabalho dela, de tudo aquilo que, assim, Deus tem colocado nas mãos dela como profissional, como ela tem ajudado pessoas e como você também pode ser ajudada por meio desse trabalho que é lindo, maravilhoso, né? Então, Luana, mas pra gente começar mesmo, fala pra gente um pouquinho quem é a Luana, quem é a Luana Ramos, né? Para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Como ela disse, né? Meu nome é Luana Ramos, eu sou mãe de uma princesa linda de 5 anos, sou esposa, empresária e assim, hoje cada vez mais eu busco mais a Deus, trazer Ele pro meu centro da minha vida, né? E com isso levar a Deus também para outras pessoas. Show! E assim, é interessante, a gente vai ver como que a Luana... Assim, muitas pessoas, Luana, elas acabam perguntando, né? Como ser profissional, como atuar e trabalhar e também ser cristã, né? Ou ser mãe, ser esposa. Como conjugar tudo isso, né? Muito interessante. E você tem entendido a questão do teu ministério. Mas assim, vamos voltar um pouquinho... E fala pra gente, conta para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, como foi você conhecer a Cristo de fato, né? Assim, de ser uma serva hoje do Senhor. Então, eu sempre conheci Cristo, né? Eu sempre fui muito temente, mas eu nunca fui seguidora, né? Fazer as coisas que Cristo pede pra gente fazer. Eu sempre falava, eu confio, eu creio, eu amo, mas de fato, colocar ali a prática do que ele pede a gente para fazer, né? Abrir mão da carne e seguir Cristo. Começou no final de 2023 e foi Ele que me chamou. Porque assim, eu sempre ficava falando com Ele assim, eu te amo, eu quero ficar contigo, mas eu não tenho força. E Ele começou a me mostrar em sonhos que eu tinha que voltar. E Ele me mostrava que Ele estava voltando e que eu ia ficar nos sonhos. Então, assim, acordava muito assustada, apavorada. Tem até um fato que eu costumo contar que foi até engraçado, que no meu sonho eu escutei a trombeta. E eu acordei desesperada, olhando para ver se realmente era verdade. E aí passou um carro debaixo da minha casa
e tocou a buzina. E eu fiquei desesperada, achando que era abrir a janela assim, correndo, gente linda voltando, olhando assim. E aí aquilo dali foi, né, a chave. Eu falei, eu não vou ficar mais passando por isso, eu não vou mais ficar desesperada. Eu vou ser sincera, eu tenho muito medo de ficar, eu não quero ficar. E eu falei assim, não, eu vou voltar para Cristo. E desde então eu só tô vivendo assim experiências maravilhosas, né, a conversão do meu marido, e tá tudo muito lindo com Deus, graças a Deus. Amém. É muito legal isso, né? Porque assim, é uma decisão, né? Sim. Porque você já conhecia de alguma forma, né? Sim. Como você falou, tinha até conversava com Deus, fazia essas orações, sim, mas não tinha tomado a decisão de viver um compromisso, sim, com Ele. Faltava, né, compromisso. Isso é bem legal, porque às vezes, assim, tem pessoas que estão nos ouvindo e que às vezes passam por esse momento também. Então, às vezes por alguma dificuldade da vida, às vezes por alguma situação adversa, ou às vezes pela própria vida em si. E às vezes acabam assim, são tementes a Deus, creem em Deus, mas estão nesse momento de não se comprometerem com Deus. E a gente precisa do compromisso, né? Desde quando eu comecei a me posicionar, minha vida mudou muito. Assim, ele começou a falar mais comigo. Eu tive o testemunho da cura da minha filha, né? Então a gente já conversou. E tá muito lindo, sério. Show! Então, antes de falar do testemunho, vamos deixar o testemunho então pro final? Que aí é bom que o pessoal fica ligadinho aí, a gente já tem uma chamada pro final. Mas, então você é formada em estética. Conta pra gente então esse seu percurso de vida até você chegar na estética. Então, eu sou formada, minha primeira graduação foi de radiologia. Eu sempre tive esse ministério do cuidado, eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Sabe aquela pessoa, eu me machuquei, vou chamar quem pra me ajudar? Luana. Eu sempre cuidei de todo mundo. E aí, fiz a radiologia, trabalhei, dei aula num curso técnico. E assim, sabe quando a gente sempre quer mais alguma coisa, não tá achando que tá bom ainda financeiramente? A gente, vou vender alguma coisa, vou vender Avon, nem sei se pode falar, Avon, Boticário, essas coisas assim. E aí uma amiga minha me apresentou a Mary Kay, que é uma linha de produtos de beleza também. Sim. Eu falei assim, vou vender. Comecei a vender. Vendia muito. Assim, foi a época que... época de CLT era a época que eu mais ganhava dinheiro. E eu falei assim, gente, nossa, eu tô ganhando muito dinheiro com isso. E eu nem sei, né? Nem sei sobre pele, não sei nada. Eu tô ganhando dinheiro, vou fazer um curso sobre isso, né? Pra eu começar a vender mais. E aí, procurei lá no Senac algo da beleza, né? Porque eu nem sabia que existia o curso de estética. Aí eu falei assim, sei lá, manicure, alguma coisa assim do tipo. E aí apareceu o curso de estética e assim, já ia abrir uma turma. Por isso que eu acho que foi muito Deus, sabe? Porque tudo foi se casando, tudo foi muito se encaixando. E aí eu me fiz a inscrição, fui aprovada, porque precisava de passar num processo seletivo, fui aprovada. E aí comecei o curso da estética, me apaixonei. E aí, desde o momento que eu comecei a fazer a limpeza de pele, se eu não me engano, foi o primeiro módulo, limpeza de pele, eu falei assim, eu quero isso pra mim. E aí eu conversei com a minha professora, falei assim, eu não quero ficar parada, porque senão eu vou esquecer, eu já quero começar a trabalhar. E aí, já comecei. Fiz o curso um módulo de limpeza de pele, aí atendia a limpeza de pele. Aí fazia drenagem linfática, atendia drenagem linfática. E aí foi indo. Até... Mas isso tudo você ainda continuava como CLT? Isso, não abandonei. Você não tinha abandonado? Eu não estava dando aula na época, eu trabalhava numa clínica de radiologia. O horário da radiologia é muito bom, né? Então eu trabalhava, se eu não me engano, de 7 horas da manhã até meio-dia. Aí pegava no curso de 1 às 5 e aí corria para atender de tipo 6 até 10 horas da noite. A minha vida era uma loucura. Uau. Mas eu amava. E assim, foi o que foi o diferencial, porque assim, eu aprendi e botava em prática. Então eu fiquei... Mas você já chegou a abrir alguma clínica nesse momento? Ou você atendia, tipo, na sua casa? Não. Ou em algum outro lugar, né? Então, como eu vendia Mary Kay, na época a gente fazia sessão, a gente chamava de sessão. Ia na casa das pessoas e mostrava os produtos e explicava como usava. E aí, como eu tava tendo muita demanda, eu falei assim, vou abrir uma sala no centro, eu com umas amigas minhas,
E pra gente conseguir, ao invés de ir na casa das pessoas, as pessoas iam vir até a gente ia conseguir atender muito mais. Sim. Então, eu, junto com algumas amigas, abrimos essa sala, a gente chamava de Salinha Rosa, e começamos a atender ali. E aí, a gente dividiu. Quando eu comecei a trabalhar com estética, a gente tinha a sala da sessão, que era uma mesinha para fazer a sessão, e o outro lado era a maca. Na maca eu fazia a parte estética e tinha umas meninas que faziam cílios, sobrancelha, essas coisas assim. E veio a parte da aula, né? Que eu falei com você que eu dava aula. Sim. Aí eu falei assim, gente, eu quero muito dar aula, minha formação, né? Aí eu fechei essa sala e fui dar aula de radiologia e fiquei dando aula de radiologia, trabalhando na clínica radiológica e estudando estética ainda, que eu não tinha parado, né? Não estava formada ainda e continuei estudando. E aí eu falei assim, vou parar, né? Vou fechar e lá na frente eu vejo quando eu terminar o curso. E assim eu fiz. Quando veio a pandemia, se eu não me engano, que aí eu quis retomar mesmo para a área da estética. E aí eu comecei a trabalhar comissionado para outras pessoas, né? E aí foi até lá no Bauhaus, aí eu dava comissão. Aí depois eu subloquei, aí começou também a dar bastante movimento, aí eu saí de lá, subloquei uma sala. E carreira solo eu tô 3 anos. Uau, que 3 legal, anos. que legal. Tendo a minha própria clínica. Que show. Já fala pro pessoal, né, aonde fica a sua clínica. A gente vai deixar também na descrição do vídeo, mas fica aqui no centro mesmo. No centro. Eu atendo lá no edifício Cinda, na sala 1207. Olha aí, então, pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais, né, já apareceu o Instagram da Luana, né, mas a gente vai deixar na descrição também. Então, pessoal que quiser conhecer um pouco mais, segue, aproveita, entendeu? Já segue a Luana e vai lá conhecer, que aí o pessoal de Petrópolis vai para conhecer a clínica e com certeza, eu tenho certeza que você vai amar os resultados que ela tem tido, né? Então, há 3 anos que você realmente está só. Você hoje trabalha sozinha ou você tem alguém lá com você? Só eu. Só você. Carreira solo mesmo. Carreira solo. Por enquanto, daqui a pouco. Mas que show. E aí você começou a trabalhar há 3 anos. Quando você abriu a carreira solo, vamos colocar assim, você ainda não estava firme na igreja? Foi depois do processo, foi depois do processo. Firme na igreja eu tô pouco tempo. Dezembro de 2023. Um ano e pouco, né? Tem menos tempo. E aí fala então, vamos entrar em si no seu trabalho, né? Agora as pessoas já entenderam como que chegou até a estética. E aí então você gostou tanto da estética e você foi, como você falou, você foi atuando em diversas áreas da estética até que você se especializou então na questão da crio. Isso. Eu fiz um workshop de crio e de depilação a laser. Gente, que legal, gostei. Vou puxar para essa área. E aí eu comecei a fazer vários cursos de crio, né? Porque quando a gente se identifica com alguma coisa, a gente nunca fica satisfeito com um curso só. Sim. E aí eu fui aprendendo várias técnicas novas. E aí fui aplicando. As pessoas voltavam, assim, encantadas com o resultado. Porque, assim, o resultado da crio realmente é um resultado surpreendente. E aí eu tô aí até hoje. E cada vez mais me aprimorando mais. Agora a gente tá com um grupo de nutricionista. Que legal. Educador físico, que por sinal é meu marido. Que show! Então, assim, a gente tem um acompanhamento, não é um tratamento, vai lá, faz a crio e pronto, acabou, tchau. Não, a gente tem um processo, dependendo da quantidade de gordura, do tipo de gordura. Se só tem gordura, porque tem alguns abdômenes que a gente olha assim, grande e fala assim, caraca, é tudo gordura. E não, a gente sabe que tem uma hipotonia muscular, que tem uma diástase. Então, assim, tem todo um processo por trás e um cuidado, né? E assim, geralmente esse tratamento dura uns 120, 135 dias, mais ou menos, com esse acompanhamento da Nutri desde o primeiro dia até o último dia, o personal que é opcional, se a pessoa vai querer ou não. A Nutri precisa, porque a gente entende que o nosso organismo ele é totalmente inflamado. Então, se está inflamado, a gente tem que desinflamar, porque senão não vai te dar um resultado duradouro, não vai te dar um resultado satisfatório, né? Eu costumo explicar para as meninas que é como se fosse um terreno. Tu comprou um terreno, tu vai construir nesse terreno, tá baldio, tá sujo, né?
Então a gente precisa de limpar esse terreno para depois vir construindo. É a mesma coisa o nosso organismo. A gente tem contato com tela o dia inteiro, com poluição, a gente vive inflamado. Mulher, então, que tem muito hormônio, a gente vive inflamado. Então a Nutri entra com esse processo, né, de desinflamação do nosso organismo, porque a crio em si, ela já cria um processo inflamatório em você. É um processo inflamatório controlado, mas é um processo inflamatório. Então, se a gente pegar a inflamação, com inflamação, não vai dar bom. Então, primeiro a gente cuida, desinflama, para depois tratar com a estética, né? Porque a estética, ela vai muito além da... vai muito além, né? Ela é saúde em primeiro lugar. Se a tua saúde não estiver controlada, não vai te dar um resultado legal, né? A estética, ela foi feita para pessoas saudáveis. Se você estiver com tudo desregulado, não vai te dar resultado. Sim, é uma questão mesmo assim, as pessoas precisam entender que quando tem algo disfuncional, né, precisa ser reorganizado. Sim. Né? Muito legal isso, muito legal mesmo. E assim, eu até andei vendo lá também o teu Instagram, de várias pessoas antes e depois. E assim, é incrível realmente os resultados, né, que as pessoas estão tendo, né? E é legal você falar isso, a questão da nutricionista, porque às vezes a gente acha realmente, não, existe milagres, né? Não existe milagre, gente. Assim, eu queria até fazer também, colocar nesse pacote até uma psicóloga. Porque hoje a gente entende que se teu emocional não estiver legal, tu também não consegue focar. Eu tive alguns casos de pessoas que chegaram a resultados incríveis e, né, voltaram... Por causa do emocional. Exatamente, voltaram a comer, voltaram a descontar. Então, o primeiro passo é você colocar na sua cabeça que você quer a mudança. Você precisa de ajuda, você precisa de mudar. Depois que o teu emocional tá ok, aí sim a gente começa com a parte da estética. Que legal, muito bom. E fala pra gente então, a partir do momento que você se identificou com a Crio, você começou a ter os resultados com a Crio, e como que foi? Aí depois você passa por todo esse processo, né, de restauração espiritual, Sim. Né? E agora, assim, como que está isso dentro do seu trabalho, né? Como que você está encarando isso dentro do seu trabalho? Ou aplicando isso dentro do seu trabalho, né? Então, a primeira coisa, eu sempre oro para Deus enviar pessoas que precisam do meu cuidado. Eu não quero assim, qualquer pessoa, eu quero pessoas que Deus me ajude a não levantar somente a autoestima dela, né? Que precise de uma palavra, qualquer coisa que eu fale com ela que vira a chavinha dela. São essas pessoas que eu quero, pessoas que já tentaram de vários jeitos e não conseguiram. É esse tipo de pessoa que eu quero. E aí, ali, eu vou conversando, né? Falando um pouco do amor de Deus, conto a minha experiência com Deus. E ontem mesmo, no culto, foi uma cliente minha. Olha, que eu convidei, legal. Ela pegou e me mandou mensagem, porque assim, quando você trabalha com o público, você acaba sendo muito íntima das pessoas. Eu tenho algumas clientes que falam assim, Luana, eu te conto coisas que eu não conto pra ninguém. Né? Então, assim, essa minha paciente pegou e falou assim, Luana, eu tô passando por isso. Eu, minha filha, vamos na igreja. Sim. Vamos na igreja, porque só lá a gente vai conseguir ajustar isso daí. E depois a parte estética, a parte alimentar, a gente cuida de uma outra maneira. Mas agora, nesse momento, você tá precisando de Deus. E ela foi. Tava lá ontem. Que legal. E é muito interessante isso, né? Quando a pessoa entende que o trabalho dela é uma extensão, né, da sua vida cristã, do seu ministério. Isso é incrível, né? E, assim, conta um pouco mais pra gente de outras experiências ou, assim, resultados mesmo o que as pessoas têm falado. Então, todo mundo tá muito feliz com o resultado físico, né? Eu não tenho, assim, ainda muito testemunhos para contar de resultados cristãos, né? Ainda não consegui converter ninguém, ainda não. Mas eu tenho uma pessoa, né? Uma cliente que foi lá fazer avaliação. E ela começou a contar da vida dela pra mim. E aí eu olhei assim pra ela assim. E a minha consulta durou 1 hora. A gente ficou 2 horas e meia conversando. Uau! Porque eu falei assim, qual que é a sua religião?
Porque assim, eu também não sou invasiva de pegar e ficar me metendo, né? Eu tenho todo um cuidado. Claro. E aí ela foi e falou assim, eu sou evangélica. Deixa eu te falar uma coisa, isso que tá passando é espiritual. Você parou pra pensar? Porque assim, ela chegou e abriu a vida dela toda pra mim, assim, em 2 horas. E ela queria minha opinião. Ela tava precisando falar, né? Sim. E ela queria minha opinião. E eu ia falar. E aí eu comecei a falar assim, olha, isso que tu tá passando é espiritual. Tu já parou pra pensar que antes do teu casamento era assim, assim, assim? E agora tá assado? Você nunca linkou uma coisa a outra? Isso é espiritual. Aí fui tentando, né, mostrar pra ela essas coisas assim. E hoje ela fala que tá muito melhor. E ela já era uma pessoa evangélica, né? Sim. E só que ela não estava conseguindo olhar com os olhos espirituais, né? E aí eu ajudei ela a olhar. É muito legal isso, porque, por exemplo, isso que você está falando assim, normalmente esses locais, seja salão de beleza, seja manicures, clínicas de estéticas, são locais que a pessoa, normalmente ela acaba se sentindo bem para falar, Sim. né, para se abrir. E é interessante que, assim, infelizmente, a gente às vezes ouve tanta coisa errada nesses Sim. locais, né? Conselhos errados. Conselhos errados, exatamente. E são locais que, assim, as pessoas ficam mais tempo. Às vezes é uma hora que a pessoa sai da rotina dela, daquela correria, onde ela está fazendo muitas coisas, e ali ela para. Então, nisso que ela para, talvez é o momento que ela consiga pensar em algumas coisas, talvez dores que ela esteja passando, sim, né? E acaba que é um lugar de desabafo. Então, se a profissional ela não puder dar bons conselhos, ela vai falar alguma coisa, né? Alguma coisa ela vai acabar falando. E é muito legal ver, né, o que Deus está fazendo na sua vida, porque você está sendo uma boa conselheira, né? Deus está te usando para trazer luz, para trazer vida, para trazer boas novas. Sim. Para aquelas pessoas que estão chegando até você. E é o que você falou, é isso que você está pedindo a Deus, né? É isso que você está trazendo, clamando, né? E é muito legal isso, porque assim, quantas vezes as pessoas falam, né? Poxa, eu estou pedindo isso, eu estou pedindo aquilo a Deus, e às vezes as coisas não estão acontecendo. Você está falando aí, eu estou pensando aqui um monte de coisas. Que você também orou, pediu a Deus, mas você também fez a tua parte, né? Sim. Você começou a procurar, foi procurar os cursos, fez os cursos, foi se aprimorando na tua parte e Deus foi abrindo os caminhos, né? Então, assim, você que está nos ouvindo, é interessante, a gente não sabe o que você está passando, mas eu tenho certeza que se Deus está te permitindo, né, assistir esse podcast hoje, para você ver essa experiência da Luana e entender que sim, é possível, totalmente possível Deus fazer algo. E Deus quer fazer algo na sua vida também. A gente só não pode ficar em casa com os braços cruzados, sim, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E como profissional, como pessoa que vai estar se especializando. Gente, todo mundo começa às vezes com pouco, né? Começa com pouco. Sim. Você não começou com uma clínica solo. Não. Né? Você começou lá atrás com a radiologia, sim, e depois veio a Mary Kay. Então, assim, foram passos que foram sendo dados para que hoje você pudesse estar desfrutando desse trabalho. Até a Crio mesmo em si, eu comecei a trabalhar com a Crio alugada. Eu não tinha meu aparelho, porque o investimento de Crio é muito alto. Tem aparelho que é 70 mil reais, 35 mil. Então eu comecei alugando. Hoje eu tenho 2 máquinas de Crio. Olha que benção. Então é um degrauzinho de cada vez e sempre colocando nas mãos de Deus. A minha primeira Crio que eu comprei foi num congresso em São Paulo. E eu sempre considerei meu nome fraco, né? Meu score fraco. E aí eu conversando, eu não era convertida e eu sempre orava. Aí eu falando com Deus, Senhor, se o Senhor quer que a Crio dê certo na minha vida, eu vou comprar um aparelho. E o Senhor vai fazer meu nome aprovar. Olha como é que eu sou abusada também com Deus, tá? Eu faço umas coisinhas assim com Deus, tá?
E aí eu falei assim, vou lá no stand, vou dar meu nome. E, Senhor, é sério, eu conversando assim, igual eu converso contigo, né? Senhor, é sério o que eu tô falando. Se aprovar, eu vou dar o meu melhor. Se não aprovar, eu vou entender que é pra eu seguir por outro caminho. E aí eu tava no primeiro dia de congresso, são 3 dias. E aí eu fui lá no congresso, lá no stand, dei meu nome. E falei assim pro rapaz assim, eu só tô te dando o meu nome, eu acho que não vai aprovar não. Aí ele, não, vamos tentar aqui. E aí fui curtir meu congresso, estudar. Quando terminou o primeiro dia, e eu falei assim, vou lá no stand, né? Aí eu, não vou não. Aí, tipo, aconteceu alguma coisa que me tirou do foco. Aí eu fui embora pro hotel, voltei no segundo dia. No segundo dia, eu passei em frente ao stand. E eu falei assim, vou lá perguntar. Aí Deus falou no meu coração assim, acalma teu coração ansioso. E aí eu fiquei quietinha, E aí fui fazer o congresso. No último dia, a mulher me mandou mensagem falando que tinha sido aprovado. Uau! Dividi em milhões de vezes, mas comprei. Sim, que legal. E aí, por isso que eu tenho certeza que o que eu faço vem de Deus. Porque eu sempre vou fazendo essas coisinhas assim, vai me direcionando da minha maneirinha, sabe? Que ninguém é perfeito, né? Não tem... Sim. Eu vou fazendo essas coisinhas com Deus e vai dando certo. Uau! E aí, só voltando um pouquinho, Deus me trouxe a memória aqui na hora que você estava falando, que o meu sonho de criança era ser médica. E aí eu ficava conversando com Deus assim, se eu for médica, toda vez que eu entrar numa cirurgia, que eu queria ser cirurgiã, eu vou orar e eu vou falar que não é as minhas mãos que tá fazendo a cirurgia. Eu vou te dar toda a honra e toda a glória. Eu pequenininha falando isso. Uau. E hoje em dia, quando eu vou fazer minha cria, o que eu faço? Eu sempre oro antes e falo com Deus que não é as minhas mãos que tá fazendo a cria, que é a mão dele. E eu me diminuo o máximo para que ele cresça no meu consultório. E ele me trouxe isso na mente agora, eu nem lembrava da minha oração. Que legal. E é incrível, gente, assim, a gente vai vendo, assim, os propósitos de Deus, né? Você é uma criança, né, que é assim, a gente quando é criança sonha com tanta coisa, né? E Deus vai ajustando, né, o nosso caminho. Sim. E você agora está fazendo a biomedicina, né? Sim. Então, assim, vão vir aí, eu entendo que virão outros procedimentos em breve, né? Sim. Então, eu amo muito a crio. Só se Deus, assim, ir me direcionando para outros lugares. Mas, assim, eu fiz a crio mais pra área estética, pra área da crio mesmo, pra eu... Sabe, tu ter um degrauzinho a mais, porque eu nunca gosto de ficar no mesmo nível. Sim. Mas até então... Você pretende continuar com a crio? Sim. Porque a crio dá uma boa resposta, né? Dá um bom resultado. Então, né? Mas aí Deus vai preparando e vai ajustando o caminho, né? Exatamente. Isso aí ele é incrível para fazer essas coisas. Assim, gente, a gente está na metade já. Meu Deus, como é que passa rápido, né? Então, rapidamente eu queria falar aqui da Home Ótica, nossa ótica aqui em Petrópolis, tá? Então, você que ainda não conhece, tá bom? Daqui a pouquinho vai aparecer aqui na tela. Então, você segue a gente lá no Instagram para que você possa conhecer, né, o nosso trabalho, conhecer o que a ótica te oferece. E você que está aqui com a gente, que está assistindo esse podcast, se você for lá na loja, você vai ter um super desconto. É só falar assim, olha, eu assisti o podcast e por isso que eu tô vindo aqui ver os meus óculos. Então, pode ir lá, tá aí o nosso telefone, o nosso endereço tá na tela, tá? Rua Dr. Nelson de Serpa, número 41, ao lado da Clínica Luiz Pasteur, e o nosso telefone, que é telefone WhatsApp. Aproveita, já escaneia aí o QR Code e segue a gente lá no Instagram também, tá bom? Então, gente, já sabe, você que está nos ouvindo aqui, é só você dizer que estava aqui nos ouvindo que você vai ter um super desconto, ok? Bom, gente, então vamos voltar aqui para o que interessa. E aí, então, assim, Deus tem feito tudo isso, né? Hoje, você falou, seu esposo está convertido, né? Tá lá com você, é uma bênção. Então, vocês têm uma filhinha linda. E vamos, então, falar um pouquinho sobre essa questão desse testemunho, né?
da tua menina, né? Conta pra gente um pouco como que foi isso. Então, a Ayla, no início da introdução alimentar dela foi muito difícil. Foi a parte mais desafiadora da maternidade. E ela não aceitava a comida. Tinha alergia. E eu sempre orando, pedindo ajuda a Deus. E aí ela começou a aceitar a comida. Só que ela tinha diarreia. Ela passou, tadinha, a vidinha dela inteira tendo diarreia. E a pediatra dela sempre maravilhosa, sempre disposta a ajudar. Só que ela já não tinha mais o que fazer, porque ela já tinha feito de tudo, já tinha investigado tudo, já tinha feito de todos os exames. Não tinha o que fazer. Aí ela falou assim, Luana, eu vou te passar para uma gastro. Ela tinha, sem brincadeira, de 7 dias na semana, ela tinha diarreia 4 vezes na semana. E aí a pediatra passou pra gastro. A gastro fez todos os exames. Não tinha nada. E aí, posso voltar só mais um pouquinho? Minha filha, hoje você pode voltar, pode ir. Não se preocupe, fica à vontade. É, porque senão não vai ter contexto, claro, né? Quando eu era criança, eu não me recordo... Eu tinha de 13 para 14 anos, porque foi na formatura da 8ª série. Que eu lembrei que eu tava comprando a sandália pra ir pra formatura. Eu tava com muita dor no estômago. Eu sempre tive muita dor no estômago. E aí eu peguei... A minha vizinha sempre foi evangélica. Sempre. E aí eu fui comprando a sandália de formatura. Comecei a passar mal dentro da loja. Vomitei tudo. E eu já não aguentava mais de passar mal. E a minha mãe, até antes de eu vomitar... né? A minha mãe achava que era brincadeira minha. E aí eu fui pra casa, não comprei sandália, fui pra casa. E eu ficava lá na cama, sabe? Quando tu não tem posição, rodando de um lado pro outro. E eu falei assim pra minha tia, porque minha mãe, eu nem lembro mais onde minha mãe tava nessa hora. Falei assim pra minha tia, eu não aguento mais. Tem como tu chamar a Terezinha, que é minha vizinha, pra orar pra mim? Aí ela pegou e chamou a minha vizinha. Minha vizinha foi lá, botou a mão na minha barriga e orou. Eu nunca mais senti. Uau! Nunca mais senti. E aí, no finalzinho de 2023, eu fui fazer a minha unha. E eu tava começando a sentir dor no estômago novamente. Aí eu falei assim, gente, se Deus me curou, eu tô curada? O que tá acontecendo? E aí, fui fazer minha unha. Sentada, com uma menina fazendo a unha, e do outro lado uma pastora fazendo a unha também. E começamos, meu assunto sempre é muito Deus, né? E aí eu não era convertida, tá? E aí eu conversando com a pastora, e aí a pastora falou assim, tu tem refluxo? Tu tem alguma coisa no estômago? Aí eu peguei e falei assim, então. Aí fui contar a história pra ela. Ela pegou e falou assim, Deus tá mandando te falar que não tá voltando. Ele tá chamando a atenção pra você voltar pra Deus. Pra você voltar pros caminhos dele. E, Luana, parou de ficar pedindo oração pelas pessoas. Chegou a tua hora de orar pelas pessoas. Uau! E aí eu... Tá bom. Aí ela falou assim, coloca a mão no seu estômago. Ela fazendo a unha lá, e eu tava fazendo a unha aqui. Ela falou, coloca a mão no seu estômago que eu vou orar por você. Coloquei a mão no estômago e ela começou a orar. De novo. Parou. Nunca mais. Só que quando ela falou aquilo, me deu gatilho. Se eu tô com o poder agora de Deus pra orar pelas pessoas, eu sou mãe da Ayla, eu vou orar pela Ayla. Aí eu fui ela tava com muita dorzinha na barriga. Muita dorzinha, e eu peguei ela, fui dar um banhozinho, né, pra dar aquela relaxadinha. Eu olhei ela assim no banho, assim, ela tava peladinha, com aquela barriguinha assim, sabe, grandinha, igual aquelas criancinhas da África, com a barriga bem grandinha. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha filha? Eu não aguento mais isso. É até meio emocionante de falar. E sequei ela, botei ela deitadinha, e ela falava, mamãe, não tô aguentando, tá doendo muito. E aí eu botei a mão na barriga da minha filha e comecei a falar, o Deus que me curou vai curar minha filha. E aí eu comecei a orar, falar muito com Deus, pedir, me humilhei ali perante Deus. E ela simplesmente parou de sentir, parou de ter diarreia. Ela tinha diarreia 4 vezes na semana. Até hoje, ela não tem nenhuma. Uau! Isso foi final de 2023 também, ou início de 2024, não lembro direito. Só sei que foi aquela pastora, não sei se é pastora missionária, Demetras, sim, lá na igreja. Sim. E aí eu saí do trabalho, passei na escola da Ayla, peguei a Ayla, falei, a gente vai pro culto que eu quero ir nesse culto.
não sabia o porquê, eu tava com muita vontade de ir no culto. Porque tem culto que a gente fica assim, ai, não quero ir, tô cansada, quero ir só pra casa. E eu falei assim, não, esse culto eu tenho que ir. Passei com a Aile, levei. E aí ela lá orando, falando lá, e aí ela pegou e falou assim, e Deus tá liberando a cura de uma criança no aparelho gastrointestinal dela. Uau. Aí eu fiz isso aqui. Eu peguei, é meu. Sim, é meu. sim. Graças a Deus não tem mais nada. Uau. Contei até esse testemunho lá na igreja. Que legal. Assim, ela não sente mais dor, não sente mais nada. Era muito estranho, ela comia coisa amarela, tipo gema de ovo, milho, fubá. Ela passava muito. Uau. Agora e não chegou a ser diagnosticado, quer dizer, não se descobriu o que ela tinha. Não diagnosticou. Por isso que eu acho que era uma coisa bem espiritual mesmo, né? Mas é interessante isso, né? A gente, assim, eu gosto de falar muito a respeito disso, que às vezes as pessoas estão lutando ou estão buscando algumas questões e tem que ser buscado, né? Como você falou, tem que ser investigado. Foi mais de um médico, né? Foi especialista. Isso, exatamente. Mas a gente nunca pode negligenciar a questão espiritual. Sim. Né? Aquilo que te deixa para baixo. Às vezes, assim, a pessoa tá mal por alguma situação física, tudo bem, faz parte, a gente sabe que é uma enfermidade, é uma questão que te deixa mais para baixo. Mas, além da questão física, a gente precisa estar muito atento ao mundo espiritual, porque eles aproveitam esse momento que você está fragilizado para te colocar mais para baixo, né? Então, quer dizer, você vê, Deus foi te alertando para isso, né? Ou seja, aquilo que você estava sentindo no seu corpo físico não era nada grave, mas era um alerta de Deus, né? Não era uma enfermidade nem nada, mas assim, Deus te alertando para alguma coisa. E sim, pode sim, você começar a entender que você precisava exercer a sua autoridade espiritual sobre a sua filha, né? Que Deus deu esse poder aos pais, né? Não é um poder de nós mesmos, pais, mas o pai e uma mãe, ele tem essa autoridade espiritual sobre o filho. E se os pais, a mãe, o pai que está nos ouvindo, você tem essa autoridade que é dada por Deus sobre seus filhos. Então você é o intercessor do seu filho, você é uma intercessora do seu filho. Deus te deu essa responsabilidade, mas também essa autoridade espiritual de você estar educando, ensinando e orando, sim, pelo seu filho, né? É importante a gente estar educando as crianças no caminho do Senhor, a gente está ensinando. Isso é extremamente importante. E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque do mesmo jeito que a gente tem o poder de abençoar, a gente também tem o poder de amaldiçoar também. Então, assim, palavras pequenas que a gente fala, a criança fez uma pirraça, fez alguma coisa, a gente profetizar sobre a vida dos nossos filhos, palavras também não Exatamente, é muito importante isso, né? Você pensar antes de falar, né? As pessoas precisam entender que elas precisam pensar antes de falar. E principalmente com criança, né? Sim. Porque uma mãe que está o tempo todo com a criança, a gente sabe que criança, né, tem as suas artes, sim, né? Mas mesmo assim a mãe precisa tomar muito cuidado na hora de corrigir, na hora de educar, para não proferir palavras de maldição sobre as crianças. Sim. Que tem a parte espiritual e também tem a parte psicológica, né? Sim. Da criança também pegar aquilo dali para ela e acreditar que ela é daquele jeito, né? Sim, é muito sério isso, né? Mas assim, você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que Deus está te trazendo a memória, né? Assim como nós estamos conversando aqui nesse bate-papo e a gente está aqui lembrando de coisas, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também, você está sendo lembrada de coisas que podem ter sido assertivas e às vezes não, né? Às vezes também, mas tudo bem. Acho que se Deus está te mostrando alguma coisa que você não tem acertado, é para você se arrepender hoje, né? Da mesma forma, quando você foi chamada a atenção, vamos colocar assim, por Deus, para que você pudesse retornar, né? Com a questão do seu estômago, com os sonhos, né?
Então, tudo isso Deus estava te chamando a sua atenção para que você pudesse retornar para os caminhos dele. Pode falar. E a gente tem que ficar também muito alerta aos sinais, né? Aos sinais de Deus. Porque assim, pode ter tido outros milhões de sinais que eu não prestei atenção. Eu só prestei atenção nos que era mais gritante, tadinho dele. Ele devia estar assim, com uma seta bem grande assim, minha filha, volta pra mim. Porque assim, demorou muito, tá? Ele deu vários sinais até eu voltar. Igual, tu tinha me perguntado, eu falei do sonho. Eu tinha esquecido da pastora. Da pastora, né? Interessante. E assim, ele realmente, ele vai mostrando, né? Só que talvez antes você tivesse despercebido. Sim. E a gente só tem esse entendimento que isso tudo foram sinais depois que a gente já tá na presença, né? Antes a gente não vai percebendo, vai passando despercebido. É só uma coincidência que o meu estômago tá doendo, não é Deus me mostrando. Ele precisa de usar uma outra pessoa para falar comigo, para eu entender. E assim, era uma coisa minha, eu conhecia a moça ali na hora, né? Sim, ela não sabia que eu tive alguma coisa no meu estômago, para você ver que realmente é de Deus. Sim, sim. E assim, é interessante então, você que está nos ouvindo, né? Você entender isso, entender esse propósito de Deus na sua vida. E olha só, a Luana, né, tá aí lá com a estética dela e tá conseguindo mostrar o amor de Deus para todas aquelas pessoas que vão até você, né? Ou seja, ela tem ajudado pessoas a melhorar a sua autoestima, a viverem melhor com o seu corpo, com o seu físico, mas você tem de alguma forma também mostrado Deus, né? Então assim, é incrível, eu acho assim fantástico quando as pessoas conseguem, né, ter esse entendimento do ministério, que é isso que Deus quer, né? É isso que Deus quer. Eu estava me recordando agora, a gente estava lá atendendo um cliente na loja e assim, a cliente entrou para fazer um orçamento, a mesma coisa, de repente o cliente começou a falar da vida, começou a contar tudo. E aí você entende isso, né? Que é um ministério, que você está ali para ouvir aquela pessoa precisa falar. Sim. E se você não ouvir, ela vai acabar falando com uma outra pessoa que talvez, quem sabe, vai dar um conselho não tão bom assim. E eu fiquei também mais de 1 hora com a pessoa lá conversando e ela falando várias questões da vida dela. Então, assim, é o amor de Deus. Né? As pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando de Deus. E assim, o Pode Ir, ele tenta mostrar isso para você, né? Que você que está nos ouvindo, pode ser que nesse momento você seja uma pessoa carente de Deus. Sim. E a gente está aqui para te dizer que Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para que você volte-se para Ele. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E aí vai se sentindo às vezes até culpado para voltar. Mas desculpinhas, né? Exatamente, mas Deus está te dizendo hoje que você não precisa ter medo disso, Ele te perdoa, sabe? Se você se arrepender de fato, Ele te perdoa. E você que tem uma profissão, você que já é cristão, você que já é cristã, que tem a sua profissão, olha que lindo, né? É totalmente possível. E seja qual for, você pode sim transbordar o amor e a graça de Deus, né? Então, como tem sido os seus dias hoje? Deixa eu só complementar uma coisa. Teve uma época que eu fiquei me questionando. Porque assim, eu tô tentando ficar muito certo com Deus. E aí eu comecei a me questionar sobre a minha profissão. Mesmo tendo certeza que foi Deus que me deu, eu comecei a questionar estética, futilidade, será? Vaidade. Será que Deus, né, tá se agradando com isso? E aí ele falou comigo, assim, não foi assim, eu falei com ele já logo falou comigo, não. Sim. Ele foi dando os sinais dele e teve em uma oração minha que ele falou nítido no meu coração, falando que o meu corpo era templo do Espírito Santo. Então, assim, eu precisava de cuidar do meu corpo, eu precisava de ajudar outras pessoas, cuidarem dos seus corpos,
porque é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não quer morar num corpo que esteja doente, né? Sim. É claro que tem casos e casos, né? Mas você tem que correr atrás para você fazer uma atividade física, para você se alimentar, não colocar qualquer tipo de alimento para dentro, porque você está matando uma coisa que não é sua, né? Que o nosso corpo não é nosso. Sim, e o legal é que, assim, mesmo que a pessoa vá até você por vaidade, Sim. que, lógico, Sim. claro que acontece, né? Mas você tem a oportunidade de apresentar tudo isso para a pessoa, né? Então, hoje eu tenho mostrado para as meninas que, assim, antigamente a estética era logo linkada com futilidade, né? Com vaidade. Hoje em dia eu não vejo mais assim e tento mostrar para essas meninas que não é assim. A estética, ela tá ligada com a saúde. Sim. Igual no início eu expliquei da inflamação corporal. Se o teu corpo não tá saudável, tua autoestima não tá elevada, cara, tudo na tua vida vai ruim. Uhum. Teu relacionamento dentro de casa vai ruim. Teu trabalho vai ruim porque você não tá bem consigo mesmo. Então, eu acho que não tem mais futilidade, é saúde. Sim. E aí essa saúde entra na saúde física, mas aí engloba, como você falou, a emocional, a psicológica e a espiritual. Tá tudo assim, ó. Uma tríade. Exatamente, exatamente. Gente, a gente realmente está caminhando já para o fim. Luana, quero te agradecer demais, assim. Eu não sei se tem mais alguma coisa, algum fato interessante que você queira contar pra gente, alguma coisa assim que te chame a atenção no teu trabalho, de alguém, alguma cliente que de repente assim, você já falou, né, que teve uma que estava com dificuldade no relacionamento e assim, pôde te ouvir, né? Mas assim, resultados que você teve também, esses resultados físicos mesmo, sim, né? Porque as pessoas que estão nos ouvindo também, elas podem ir até você. Assim, o que mais tem lá na clínica, quando a gente faz a avaliação, eu pergunto as principais queixas. O que você deixa de fazer com o seu corpo assim? Por exemplo, namorar de luz apagada, não colocar um biquíni, não ir na praia. O que você deixa de fazer porque seu corpo tá assim? E assim, a gente tá sempre batendo checklist. As pessoas estão sempre conseguindo voltar a namorar com seu marido de luz acesa, né? Conseguir namorar, porque... Pra você ver que tem a parte espiritual também nessa envolvida. Porque a pessoa tá ali com o corpo, não tá se sentindo bem, ela não tá conseguindo dormir com o próprio marido. Como é que o marido se sente? Sim. Entendeu? Então é tudo assim, tudo interligado. E aí eu tenho algumas pacientes também, por exemplo, a Vivian, ela me deu uma meta de 20 quilos. Eu falei assim, eu vou falar, tu vai fazer? Tu vai fazer tudo que eu pedi pra você fazer? Por favor. Conseguiu perder 25 quilos. Uau, que legal. E nem tá no processo, tá na reta final, já tá acabando, não acabou ainda. Tem outras também que tá se sentindo, foi o start, sabe? Começou comigo, teve um resultado maravilhoso e continua seguindo, sabe? Acordou pra vida, tá fazendo atividade física, tá fazendo uma boa alimentação, tá se sentindo bem, assim, tá comprando roupas, tirando várias fotos. Tem muitos testemunhos assim, sabe? Sim. Só que como é a mesma coisa, né? Emagrecimento, a maioria é muito parecido, né? Voltar a se amar, sim, voltar a vestir uma roupa legal. Uau. Então, gente, você que quer saber mais, tá? Fala pra gente, é o arroba da clínica. É estética_Luana Ramos. Show. Ela já passou o endereço, então, mas fala de novo para quem de repente chegou depois. É Rua Doutora Alencar Lima, edifício Cinda, sala 1207. Show. E para finalizar, pra gente poder, ó, tá aí já o arroba dela na tela, tá? E pra gente, assim, finalizar, deixa uma última palavra para quem tá nos ouvindo, assim, uma palavra profética, uma inspiração, o que você quiser. Então, você que tá distante de Deus, ou distante de você mesmo, porque também às vezes é difícil da gente encontrar Deus, sendo que a gente não sabe nem mesmo onde que a gente está. Procure ajuda, procure um profissional, procure uma pastora para te orientar a chegar no seu caminho. Você não está sozinho, a gente está aqui para poder te ajudar. Show! Luana, muito obrigada, tá, por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua profissão,
como Ele já está te usando, né, para ser luz, para ser uma voz de bênção para aquelas pessoas que chegam até você. Muito obrigada mesmo, tá? E você que está nos ouvindo também, muito obrigada pela sua atenção, por estar aqui conosco. E não se esquece, tá, gente? Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, tá bom? E compartilha com o máximo de pessoas que você possa. E até semana que vem. Com certeza a gente tem sempre novidades para você. Fiquem com Deus, um grande abraço. Deus abençoe.